Então, essa live vai abranger a questão do desfraude, não só para crianças pequenas. A gente está falando aqui no TEA, né? E sabemos que no TEA, o tempo de cada criança aí é diferente, né? Os nossos marcos são outros. Então, a gente tem que esclarecer isso e, acima de tudo, também tirar um pouco aí da atenção das mães, porque eu sei como é que a gente fica com essa questão do desfraude, deixa a gente doida, né, Dani? Verdade, a gente fica bem doidinha, né? E passa, parece que nunca vai passar, mas passa. Sim, sim, porque assim, pessoal, o desfraude, ele é um marco de desenvolvimento muito, muito importante. Realmente, ele é muito representativo quando a gente consegue ele. E quando a gente está trilhando esse caminho, ele é uma coisa bem complexa e muito importante. Ele é uma AVD, né, de autonomia, super importante para questões não só pessoais, mas como para o convívio social. Ele implica em muitas coisas, né, para uma família quando a gente não conseguiu ainda ter esse desfraude. Ele não é fácil. Sabemos que tem autismos, comorbidades diferentes, né? Tem questões aí de níveis, tem questões de deficiência intelectual, tem muitas coisas aí, tem problemas motores, várias coisas que podem estar implicando aí para ter mais dificuldade no processo de desfraude, certo? Dito isso, então, sobre o desfraudar, vocês me desculpem quando eu olhar um pouquinho aqui para baixo, que eu estou pegando aqui o roteiro que eu e a Dani fizemos para a gente não se empolgar nas falas aqui. Para eu não falar o que é para a Dani ou vice-versa, ou não ficar repetitivo. Mas dito isso tudo, então, do desfraude ser um marco importante, ser uma coisa bem complexa, existir uma gama, né, de autismos, a diversidade enorme aí dentro do espectro, né? A gente tem que falar, antes de mais nada, sobre pré-habilidades para o desfraude. Exato. Quando a gente pensa em desfraudar, né, pelo menos comigo aconteceu assim. Fiquei sabendo que a Alice era autista, passou ali 2 mesinhos, 3 de terapia. Ah, meu Deus, ela tem 2 aninhos, é época de desfraudar. Vou fazer isso. E não é. Acaba sendo uma situação frustrante para a gente, para a criança que não tem as pré-habilidades, não está preparada para aquilo. Então, a gente precisa estar muito atenta e, claro que tentar, não deixar de sonhar para conquistar esse objetivo, mas a gente tem que fazer aquela montanha lá, aquele tijolinho de construção, né? E fazendo muitas coisas que antecedem esse desfraude para ele ter sucesso, para isso dar certo, né? Então, aqui eu anotei uns tópicos aqui que a gente vai passar um pouquinho batido, tendo em vista que todo mundo aqui já está craque nessas pré-habilidades. Caso não, as mamães novas aí tiverem dúvidas, chama eu e a Dani no direct, porque a gente tem muito vídeo falando sobre essas habilidades, né? Mas então, assim, ó, primeiramente, a gente tem que trabalhar com a criança contato visual, atenção compartilhada. A criança tem que estar prestando atenção na gente, tem que olhar para a gente, né? A criança não pode estar ainda naquele estágio, principalmente quando eles estão muito alheios, né? Onde eles não conseguem ter uma percepção do externo, do que está acontecendo. A linguagem receptiva, né? A compreensão ali, o feedback auditivo tem que estar sendo trabalhado para a criança entender, né? O que é um banheiro, o que se faz no banheiro. Oi, Agatha, tudo bom, lindona? Então, assim, tudo isso é pré-habilidade, sim, para o desfraude, né? Para a gente conseguir um desfraude aí com sucesso, a gente tem que estar fazendo toda aquela intervenção que a gente já conhece lá, precoce, das pré-habilidades, as habilidades básicas. Temos questões motoras, a criança tem que permanecer sentada de uma forma correta, então tem uma questão de tonicidade dos músculos, tem a questão de trabalhar a hiperatividade, daqui a pouco aquela criança também que corre muito e não para sentada em local algum. Você se imagina essa criança parar sentada no vaso, que vai exigir muito mais dela, vai exigir também questões ali sensoriais, né? Porque ela vai estar sentada, às vezes, com os pés aéreos, vai ter a questão daí de estar adaptando, tem um monte de coisas por trás. Tem que trabalhar a comunicação de preferência. Uma criança que ela ainda não consegue solicitar alguma coisa que ela quer, um brinquedinho, né, Dani, pedir uma coisa para dar, ela vai ter com certeza uma dificuldade imensa para pedir para fazer um xixi. Então a gente tem que pensar assim bem além, né, bem tudo isso antes,
para esse desfraude aí ser bem sucedido. Quando a gente não tem conquistado nada dessas bagagens que eu estou dizendo para vocês, dessas habilidades básicas, fica muito complicado, fica frustrante, fica difícil e, na verdade, eu diria que fica quase até desumano da nossa parte a gente exigir esse desfraude da criança, porque ela não entende, ela não tem condições para isso. É como se a gente dissesse para um cadeirante subir uma escadaria, pessoal, sabe? A gente tem que estar trazendo, né, todas as ferramentas que eles precisam. E essas ferramentas é atenção, é linguagem receptiva, é compreensão, é comunicação. Tudo isso aí tem que existir, ser trabalhado. Tem que estar incluindo a criança nas AVDs em casa, participando das rotinas, porque ir ao banheiro, as higienes fazem parte das AVDs, das rotinas, né? A gente tem que adaptar ali o banheiro, isso a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, basicamente, eu queria esclarecer a primeira coisa é isso, né? Não tem uma receita de bolo para desfraude, mas uma coisa vocês tenham certeza, que ele vai ter mais sucesso quando a gente conseguir desenvolver a criança em várias esferas, aí, num sentido global. Então, prestem muita atenção em trabalhar bastante isso para conseguir ser mais fácil o processo do desfraude, que não é fácil também, tá bom? Bom, dito isso, então, agora a gente vai passar aqui para a parte da Dani, onde a Dani vai falar sobre algumas observações aí, fora essas que eu falei, mais específicas para o desfraude, né, Dani? Isso. A gente vai falar de algumas dicas e a gente vai colocando alguns conteúdos assim bem interessantes aí no meio. Vai debatendo bastante questão que tem aí no meio do desfraude, né? Porque não é tão simples, igual a Nath já reiterou bem. Bom, primeira coisa, né? Descobrir se a criança está pronta para o desfraude. Basicamente, depois dessas habilidades e tudo, a criança pode dar algumas dicas, alguns sinais também, né? Quando a criança ela usa fralda ainda, né? Quando ela faz muito xixi, bastante xixi, a fralda enche tudo de uma vez e depois ela fica com a fralda muito seca por um bom período. Então você sente assim, bom, ela fez bastante xixi e a fralda está bem seca. Então quer dizer que a bexiga está segurando bem. Depois tem aquela outra fase que você vai trocar a criança de manhã e vê que a fralda está seca. Colocou uma fraldinha à noite, de manhã essa fralda já está seca também. Outro sinal muito bom. Não quer dizer que também está na hora certa, mas já é hora de pensar e fazer alguma coisa, né? O que mais? Perceba se os horários do xixi, do cocô são meio regulares. Quando esses horários eles têm assim uma regularidade, também fica mais fácil para nós. Lembre-se que para nós tem algumas questões que ficam fáceis, mas a gente tem que sempre estar de olho nos pré-requisitos, igual a Nath falou ali. Então a gente vai contrapondo, mas a gente fica atento a tudo isso, tá? Não importa se a criança já tem 2 anos e meio, se já passou, que é o caso das nossas crianças, que a maioria desfralda depois dos 3, a maioria começa só depois dos 3 e olha lá. Então, a gente tem que ficar bem ligado nesses sinaizinhos assim. Também tem aquela outra coisa, que a criança ela faz o cocô, o xixi, na hora que ela tá fazendo cocô, a mãe sabe, né? Quando ela tá fazendo cocô, ela faz umas carinhas, ou ela se abaixa, ou ela vai para um cantinho. Também ela tá dando sinais ali que tá funcionando. E você já fica de olho nesses horários também. Isso tudo já te ajuda a perceber esses sinaizinhos aí, já dá uma dica para você. Mas aí vem aquela pergunta, e você, mãe, né, a gente está preparado? Porque é tenso, né? Porque mexe com toda a rotina, né? A gente fica ansiosa, é muito difícil para nós esse período. E é mais difícil até do que ficar trocando, levando a bolsa com fralda, com o lenço umedecido, até me esqueci o nome dos apetrechos, né? A pomada e não sei o que, não sei o que lá, tudo isso. Então, isso daí já é meio chatinho, a gente vai acostumando, as crianças vai ficando grande, vai ficando pesado pra gente, mas o desfraude ainda é mais pesado, é mais complicado, porque é um período que a gente exige bastante trabalho, dedicação, né? Que a gente vai ter que parar, ter uma rotina específica e ter aquela paciência de levar 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias vezes no banheiro. Então, se você decidiu que agora é a hora, então tem que se preparar, porque é tenso, né, Nath? É respirar e não pirar, né?
Sim, a mãe tem que absolutamente estar decidida. Sabe aquela coisa assim, eu decidi que eu vou desfraldar, porque se a mãe está segura, se ela não está persistente, se ela está frágil emocionalmente, se ela está cansada, se ela não está no pique, não vai acontecer, né? A gente é o esteio ali, o suporte da criança, vai depender 100%, eu diria, da gente, não é só a criança, porque é exatamente o que a Dani falou, é uma rotina nova. Às vezes a gente tá lá, deu certo uma vez um xixi, depois tu esqueceu, tu não conseguiu ainda incluir na tua rotina essa dinâmica nova. Então no começo é bem difícil, mas também depois que a gente engrena, isso aí é automático e a gente vai levar para sempre. Depois a gente vai falar mais à frente que esse processo do desfraude não é assim, consegui, agora nunca mais preciso lembrar meu filho de ir no banheiro, controlar o líquido de noite. Vai ter muitas questões, isso aí é como na maternidade, na verdade, típica também, com crianças pequenas, principalmente, a gente vai ter que ter um cuidado. E esse cuidado também vai se estender lá nos terapeutas, se tivermos, melhor ainda, eles podem estar orientando, montando um programa, dependendo qual o tipo de intervenção da criança. Também vai ter a questão da escola, tem que ter colaboração também da escola, se for no período da escola. Tem as questões de generalização, às vezes a criança também conquista de uma maneira, mas como nossas crianças são muito dos rituais, às vezes é difícil trazer essa aprendizagem para outros ambientes. Então, são muitas questões. Então, basicamente, estar pronta, decidida, é um fator, assim, super, super importante. Então, tem que encarar. Exato. Ô, Dani, eu tava abrindo aqui os meus anexos, sabe que eu mexi, eu vou falar por conta aqui, qualquer coisa tu me corrige, porque eu não achei bem o meu item 3 aqui nos anexos no e-mail que eu mandei, que eu acabei não tendo tempo de copiar todo o nosso rascunho. É sobre o banheiro. É sobre familiarização com o banheiro. Isso. Bom, dito então, né, que a Dani falou ali, os pais já sabem das pré-habilidades, já observou todas aquelas questões ali sobre xixi e cocô da criança, rotina e tal. Fez toda quase uma anamnese, como a gente diz, né? Anotou tudo, tá lá esperto. Pensei, estou preparada, agora eu tenho que familiarizar a criança ao banheiro. É um cômodo que daqui a pouco a criança nem está acostumada, não conhece só a salinha lá terapêutica dos brinquedos na clínica, escola, e desconhece o banheiro da casa. Isso tudo é antes do desfraude, né? Que fique bem claro que tudo isso que a gente está falando é antes de você começar a desfraudar. Primeiro a gente vai se certificar de tudo isso, né? A gente não vai sair experienciando o desfraude já sem conseguir essas coisas antes, né? O ideal é que seja assim. Então, eu vou familiarizar a criança no banheiro. Então, eu já poderia lá muito antes, já que eu estou trabalhando AVD e compreensão, começo lá a trocar a fralda da criança e falar muito. Ó, tu fez xixi, esse aqui é o xixi na fralda, vamos colocar no lixo, no banheiro, leva no lixo do banheiro. Ah, o cocô, vamos virar o cocô dentro do vaso, porque o lugar do cocô vai ser no vaso, depois você vai fazer cocô aqui no vaso. Então, a gente vai brincar com desenho, vai fazer com historinhas sociais, vai cantar música do xixi e do cocô, vai começar a colocar lá uns brinquedinhos legais no banheiro, começar a familiarizar a criança aquele ambiente, não pode ser aversivo, não pode ter estímulos que a criança fique desconfortável, sinta insegura, sinta pressionada. Isso tudo influencia muito. Muitas vezes a criança até já está preparada num sentido assim de esfínteres, de pré-habilidades, mas o banheiro não é legal. E aí pode ser um passo que vai empatar tudo. Então tem que tomar muito cuidado, né? Não pode ter nada lá no banheiro que a criança não vá gostar. Que nem a Alice, por exemplo, apresentou na primeira experiência do desfraude, ela não gostava do som da descarga, que a descarga aqui da minha casa é aquelas antigas que não são acopladas, ficava aquela água enchendo atrás, e aquilo ali causava um desconforto nela, ela tinha medo de ficar sentada no vaso. Então, eu tive que observar, entender que era aquilo ali para conseguir ajustar as coisas. Então, desde isso, a gente não usou mais puxar aquela descarga até a gente substituir esse tipo de vaso ali daquele banheiro. Porque eu percebi que nos outros não dava problema e ali dava, e era o próprio um dos banheiros da casa. Então, vejam como a gente tem que ter um olhar, assim, minucioso, atento, né? A todos os sinais que as nossas crianças vão mostrar. Então, esse banheiro tem que ser super legal, tem que ser familiarizada, a criança já tem que ir entendendo como que vai ser esse processo aí, né? Dito isso, então, a Dani vai falar sobre ajudar o filho, né, de vocês
a perceber e ter uma consciência do seu corpo, das suas necessidades também fisiológicas. Eu só quero complementar uma coisinha do que você falou antes, que a gente pode também, a mãe ou o pai, já ir mostrando para a criança quando ele vai ir no banheiro. Ai, que vontade de fazer xixi. A mamãe vai fazer xixi. Dá umas anunciadas. Já anunciar que está fazendo xixi, que vai fazendo cocô. Sei lá, fala. Sim, eu pega e fala, ai, minha barriga tá indo. Ai, agora eu tô feliz. Ai, eu fiz. Aí pode até ajudar, pedir para a criança ajudar a dar descarga, a lavar a mão, também ficar ajudando. O xixi para ela entender o que é que saiu ali, realmente, porque nós precisamos de coisas concretas para elas conseguir compreender, né? Aí você pensa, ai, que malucas fazendo xixi na frente dos filhos. Não, mas, ó, super funciona. Vale super. Super valendo. Perfeito. Outra coisa. Só mais uma coisinha só. Também você pode colocar a criança, enquanto você está tomando banho, coloca ela em cima do vaso, o vaso já fechado, mas deixa ela ali em cima, acompanhando, esperando você tomar banho, escovar os dentes. Senta aí que a mamãe vai escovar os dentes. E fica ali. Também é uma coisa legal, que a criança pode sentar mesmo com o vaso fechado, já se familiarizar com o banheiro também. É outra dica que eu vi agora há pouco de falar. Esse treino de permanecer sentado no vaso, a gente já senta ali com o vaso fechado, a criança, e vai tirar a roupa para tomar banho já sentada no vaso. Então, o vaso não é um bicho de 7 cabeças no dia que a gente resolveu que a criança vai fazer xixi, ela senta ali, ponto, acabou. Ela já está super, né, conhecendo o vaso. Sim, vai ser mais fácil. Tem questões sensoriais ali, daqui a pouco a textura do vaso, a tampa, o jeito, a criança não vai gostar. Cor legal, tudo isso faz parte de adaptação ali no banheiro e de familiarização e de agrado da criança. Perfeito, porque muitas vezes eu cometi esse erro. A gente joga tudo para a hora do desfraude, quer que a criança assimila tudo aquilo, fica muito difícil. Aí, geralmente, a primeira vez nossa aqui em casa não deu certo por causa disso, porque ele ainda não estava preparado no ambiente ali e tal. Aí a gente teve que parar tudo e começar tudo de novo. Mas a gente está dando a dica aqui para quem vai começar, isso é uma boa, uma ótima. Bom, vamos falar, ajude seu filho a perceber o seu corpo e o seu organismo e algumas outras coisas. A criança, é mais ou menos o que eu falei ali antes. Quando ela vai estar fazendo o xixi ou o cocô, na fraldinha mesmo, você já vai explicando para ela, olha, você está fazendo cocô, a barriguinha está cheia, né? Agora o cocô vai para a fralda. Para ela já ter uma noção, uma consciência ali, mesmo que muito, muito pequena, de que ela joga esse cocô para fora, esse xixi para fora. A gente tem que conversar. Aí entra a parte lúdica também, que é colocar as musiquinhas, né? Do Mundo Bita, que tem uma música só do xixi, tem os desenhos do Daniel Tigre, Nossa Vida com Alice. Você já vai colocando no meio dos desenhos que a criança já assiste, das musiquinhas que ela gosta, você já vai introduzindo também esses temas aí. Porque tudo isso vai variando. Fazer xixi, encher a barriguinha de água, né? Olha a aguinha. Perfeito. Assim. A gente vai trabalhando a compreensão da criança, né? Ela vai entendendo, adentrando no universo aí do desfraude, das necessidades fisiológicas. Ela tem que ter uma compreensão aí geral disso. Isso aí faz toda a diferença. As músicas. Isso, né, Dani? Não é que nem a criança típica que a gente falou 2 vezes, ela viu uma história e entendeu. Isso aí realmente é uma coisa assim que parece que vai falar muito, muito isso com eles. Com os nossos. Até isso aí, internalizar, até eles entenderem, né, tudo isso. Porque a gente sabe que o autismo é assim, repetir, repetir, persistir, sempre assim. E aí você pode mostrar as historinhas e tal. Inclusive, eu vou deixar, depois que a gente já colocar essa live no canal, eu vou deixar um link lá para vocês baixarem vários. Eu vou deixar um link do meu Drive com vários arquivos de pista visual, de material sobre desfraude, depois vocês vão ver. Mas eu vou deixar lá no canal, depois que a gente subir para o YouTube. E eu acho que é isso. É isso, né, amiga? Essa parte encerra toda essa questão do pré-desfraude, né? Agora a gente já está mais ou menos, já preparou a criança. Agora a Nath vai explicar da outra fase. Vocês viram, foram 25 minutos só de se preparem para o que vem, né? Vocês já viram que não é brincadeira. Bem, eu vou tentar passar o tópico agora mais rápido, porque
o tempo vai voando, pessoal, mas a gente queria como ênfase deixar muito claro tudo isso que a gente tem que pensar, trabalhar e desenvolver antes. Porque isso é meio caminho andado, né? Se a gente não tem isso, aí nós estamos na estaca zero. Então, é muito, muito importante. Mas, então, dito que trabalhamos tudo isso consistentemente no ano todo, ou nos anos todos, seja lá no tempo que cada um está buscando esse desfraude, né? Aí nós vamos começar, então, a preparar as coisas para colocar em prática. Então, aqui o item que eu falo é as adaptações para o desfraude. Na verdade, até falei um pouquinho antes. Então, tem que ter um kit lá GG, de uma gaveta cheinha de calcinha ou de cueca. O pessoal vai muito, sim. Vai ter xixi pela casa toda. Então, prepare o kit lá de desinfetante, rodas, coisinha rápida para que tiver que limpar. Tudo bem. O importante é que a gente está preparado. Colocou isso na cabeça, não vai voltar atrás. Vamos pensar num adaptador do vaso para a criança conseguir ficar com o bumbum ali certinho, se é uma criança pequena, né? Para ela sentar à vontade. Tem nessas lojas até de R$10,99. A gente pega daqui a pouco um cheio de bichinho, coisa que ela gosta, que nem a Alicinha gosta de animais, então eu comprei na época um assim para ela. Super ajuda. Um apoio para os pés, pessoal. No caso da Alice, por exemplo, que ela tem pouco tônus muscular, por causa da dispraxia e tal, aí vem a questão do cocô, que a criança precisa fazer a forcinha, né? Então, assim, ela tá com os pés apoiadinho, firme, também pelo sentido ali vestibular, às vezes alterado, né? Para a criança se posicionar melhor. Tentem lá um degrauzinho, uma coisinha que fique assim bacana, a criança confortável no vaso. Protetor de cama, para botar lá, a criança foi pro sofá, eu vou jogar para lá, foi para a cama, fui dormir na casa de não sei quem, entrei no carro, coloco lá dentro, sacolinho impermeável, fez xixi na rua, não sei, eu tenho uma toalha na minha bolsa, vou tirar tudo, troco, porque eu decidi, eu não vou botar mais fralda, né? A gente não vai confundir a cabeça da criança. Então tem que ter esse kit aí, sobrevivência, para passar por esse processo todo. Outra coisa, pensando em adaptações, uma sugestão que sempre super ajuda, mas são casos e casos, às vezes acontece em outra estação, mas o verão sempre vai ser mais favorável, porque é menos roupa, temos menos dificuldade ali motora ou de agilidade nossa para despir a criança, então a gente já vai deixá-la lá em casa mais de cueca, calcinha, e aí se fez um xixi é só uma pocinha, se vai trocar as mudinhas de roupa é menos, não vai ficar resfriada. Não vai se acostumar a estar molhada também, que a gente tem que pensar nisso, para a criança não começar a achar que é super normal estar ali. Mais adiante nós vamos falar também de questões de percepção sensorial, que às vezes nossas crianças têm isso. Então, muitas vezes elas também vão ter dificuldade de sentir que estão xixi e cocô. É bem complexo, pessoal, mas não é impossível. Então, a gente vai para a guerra, a gente vai preparar tudo isso aí. E aí, Dani, o que a gente vai fazer depois disso? Outra coisa, é bem importante nessa fase de desfraude, você vai conhecer melhor, você vai... Quando a gente está trocando a fralda das crianças, a gente já conhece. Mas a gente tem que ficar de olho no xixi e no cocô por causa de quê? A saúde da criança também, a gente não pode esquecer. Essa criança tem que verificar se ela não tem uma tendência ou uma infecção urinária, né? Porque isso é muito comum, as crianças terem isso. Ou você fica de olho no cocô, se às vezes a criança tem o intestino muito preso ou solto demais, porque geralmente quando a criança tem o intestino muito solto, pode ser que ela tenha alguma alergia, né? Uma alergia a leite, essas questões todas. Até aí, super comum. De mais probióticos e tal, para estar regulando ali o cocô mole demais, o cocô duro, intestino impermeável. Então, nós estamos presumindo que dentro desse processo de preferência, sei que nem todos têm acesso, mas está tendo um controle médico, né, Dani? Observando também a família, né? Tu tá lá frequentando o gastro, já tá sabendo como é que tá observando, tudo isso aí. Porque a gente sabe que no autismo as crianças têm muita tendência a ter alergia, então não custa nada a gente dar uma verificada. Leva no neuro, leva nas terapias, mas dá uma olhada nessas questões aí. Porque se tiver um problema de saúde aí, o desfraude não vai acontecer muito legal. Então aproveita esse momento de desfraude, observa mais, vê como que tá o cocô, e aí se tiver que fazer alguma intervenção, dá uma paradinha, vai no médico e vê. Isso é bem, bem importante. E outra coisa, agora a gente vai para uma outra etapa. Quando
Isso a Nath já tinha falado isso. Retirou a fralda, não volta atrás. Chega. Não, nem, até que tem que fazer aquele ritual, né, Nath? Tchau, fraldinha, né? Tchau, fralda. Ó, tá jogando. Agora a mamãe tá jogando fora a sua fraldinha. Agora não tem mais fraldinha, né? Agora vai ter só cocô no vaso, xixi no vaso. É importante a criança assimilar isso, né? Sim, e lembrem que as nossas crianças são rígidas, de rotinas fixas. Então, assim, é uma mudança super brusca para elas. Um belo dia eu não tô mais de fralda e agora eu faço xixi com a perna baixa, o cocô, eu fico com a bunda lá meio melada, eu tenho que me sentar numa cadeira nova. Então, por isso que a gente fez tudo aquilo antes. Por isso que a gente vai começar a dizer, olha, filho, amanhã, se a criança tem noção de previsão, melhor ainda, vai lá, faz no quadrinho de rotina. Nós vamos começar a usar o vaso, que minha mamãe, que legal. Tudo isso aí é muito importante, vai ajudar, vai trazer um conforto, uma segurança para a criança, uma previsão do que vai acontecer. E aí, né, não volta atrás o negócio da fralda. Decidir, acabou, vamos à luta, então. Não pode, porque se você voltar, a criança fica confusa. Sim, a criança fica confusa. Ela pensa assim na cabeça dela: bom, aqui em casa eu posso, lá fora eu uso fralda. Ela não vai entender. Então a gente tem que ser firme e não voltar atrás. Mas tem um detalhe: tem mães ainda que mantêm a fralda noturna no início, assim. Isso aí é bem cauteloso. Se você vai manter a fralda noturna, você coloca essa fralda depois que a criança já estiver dormindo bem pesadinho e tira essa fralda antes dela acordar. Para ela nem pensar, nem sentir ali que ela tá de fralda, né? Por isso que eu falei também que essas capinhas de cama super funcionam, pessoal. Sim. Mas, claro, que vocês não querem, né, correr o risco e tal, é isso aí. Coloca depois que a criança dormiu e tira antes da criança acordar, para não confundir a cabeça da criança. Porque, claro, a gente sabe que o xixi noturno ele é uma habilidade diferente, mais avançada do que o xixi diurno. Eles têm que ter muito mais controle dos esfínteres, né? Para não fazer xixi enquanto dorme. Tanto que meu marido chegou. Eu tive vários daqueles sonhos que eu fiz xixi no banheiro e eu estava lá fazendo xixi na cama. Então, é claro que isso também acontece com as nossas. Só que no caso do TEA, como eles têm pensamento rígido, rotinas e tal, é mais difícil para eles, vou dizer para vocês, do que para o típico entender isso, que aqui eu posso e aqui não, sabe? Essas exceções, né? Aqui, à noite eu uso, faço assim. Por isso que é importante ter esse cuidado ali que a Dani falou. Então, pistas visuais lá no banheiro, uma historinha de rotina que está nos arquivos esses que a Dani vai colocar lá quando o vídeo estiver no YouTube. Tem a historinha social feminina e a masculina, porque daqui a pouco a gente vai querer ensinar para a criança fazer o xixizinho de pé, se for menino. Cada um vai ver como que é melhor a rotina, né? E como fazer tudo isso. Então, Dani, vamos seguir adiante aqui para a parte das medidas a tomar que pode ajudar. Que o tempo vai andando aqui. E a gente tem muitas questões ali depois a tratar em casos mais difíceis mesmo de desfraude, assim, complicado. Autismo em níveis mais severos, ou as questões que a gente falou das comorbidades. Então, a Dani vai falar ali dessas medidas agora de uma forma geral aí. Bom, se você achar que precisa anotar os horários, por exemplo, né? São medidas que a gente pode estar tomando. Pode ser fácil, fica mais fácil para nós, mas, ao mesmo tempo, tem que ver como que é a sua rotina em casa. Se vale a pena, às vezes, quando aconteceu o escape, quando deu certo no vaso ou não, vai anotando, deixa tudo anotadinho para você, em 5 dias ali, ou 6 dias, você dá uma olhada, e aí você vai entender mais ou menos como que os horários do seu filho. Aí naqueles horários você vai caprichar mais, vai levar mais vezes. Uma escala ali da criança, porque muitas vezes não consegue identificar isso. Tem criança que vai ser totalmente ali diferente, né? Mas tem criança que dá super certo, até apontando para o futuro autismo. E lá a Cat relatou que o Bento era bem previsível os horários de xixi dele. Primeiro eram mais curtos, depois foram sendo de 2 em 2 horas. E que para ela essa anotação super funcionou. Então, por isso que a gente está trazendo aqui várias ideias, porque vocês podem tentar de todas e aí vão percebendo o que vai ficar mais cabível para a realidade de cada um. Exato. Cada um vai vendo qual que funciona. A outra coisa é o seguinte, quando a criança, o estudo já diz que a criança, no máximo que você tem que deixar ela ali no vaso,
é 2 minutos. Se em 2 minutos ela não fez nada, você tira ela, tudo bem, filho, vamos fazer outra coisa. E aí você pode ficar trazendo de 15 em 15 minutos, ou baseado nessas anotações que vocês estão fazendo, né? Dá certo também. Mas não pode passar de 2 minutos, porque senão a criança fica entediada, aí pode estragar tudo que você já montou ali, né? De organização e tudo mais. Ou ela se distrai e tá no vaso, mas nem esperando fazer o xixi. Então, por isso que a gente falou da questão da atenção, do contato visual. Vocês têm que se agachar ali na altura da criança e dizer, agora nós vamos fazer xixi. Faz xixi, faz som do xixi, liga lá a torneirinha, às vezes super funciona. Tem tudo isso aí, né, Dani? A criança tem que estar atenta, porque não espera, senão ela pode ficar meia hora lá, levantar e fazer xixi. Porque aí não vale a pena, gente. Deu esses 2 minutinhos, não deu? Vamos fazer outra coisa. 15 minutos, volta depois. 20 minutos, volta depois. Aí vocês vão descobrir o que está funcionando. Quando acontecer da criança fazer, aí é aquela festa maravilhosa, comemora, né? Muita coisa. Não pode usar os... É demais. Não, você é a criança gostar de festa, claro, né, Dani? Minha Alice adorava, né, os parabéns e palmas para ela. Nossa, mas se a criança gosta de reforçador arbitrário, não tem problema. Saiu dali, vai ganhar o chocolate que ela gosta. O importante é que ela entenda que é muito positivo aquilo que ela fez, que a tendência desse comportamento vai ser maior, pessoal. A gente tem que pensar com essa fundamentação aí, né? Com essa ideia que até o ABAS, que é uma ciência, nos traz, né? Que vai ser o reforço ali. Por que eu tô fazendo isso aqui? Por que isso aqui é legal? Porque se eu fizer xixi no chão ou aqui dá no mesmo, ninguém me disse parabéns nem nada. Então, como tudo lá nas atividades de estímulo no desfraude, isso aí é super importante. Tem que comemorar, e aí aí o pai e a mãe tem que pesar aí o que serve. Se tiver que ter reforço, faça, coloque o reforço. Ou se não, só a comemoração, às vezes, para a criança, igual para o Rafael, só funcionava, a comemoração estava ótima. Vem de cada caso. O importante é que seja um reforçador, né? Para a criança. Exato. Se a criança se recusar a sentar no vaso, aí a gente não pode... olha, gente, não pode fazer nada negativo ali. Nada de negativo. Não pode brigar, não pode castigar jamais, porque tudo isso também, essa situação aversiva, vai fazer isso aí se estender quanto mais, né? Então não adianta. Porque aí, de repente, é a hora de você repensar e voltar a fazer, não voltar à fralda, tá? Mas voltar a trabalhar o banheiro de novo. O lúdico, a musiquinha, reforçar os livrinhos e deixar o ambiente legal, para você entender que, bom, se for só isso, se for só o barulho, igual a Nath explicou, vamos reforçar alguma coisa e vamos fazer alguma coisa aí a respeito disso, mas não volta para a fralda. E comportamento negativo, a gente ser negativo com a criança não adianta nada, não adianta. Pode falar, amiga. A criança, quando se torna assim aversivo e a gente força essa onda de sentar no vaso, também começa a apresentar um desenvolvimento da continência urinária e até da continência também do cocô. Então, daqui a pouco ela começa a aprender demais, e aí nós vamos voltar ao tópico anterior que a gente falou das questões de infecções, que também pode causar outros problemas. Porque a gente tem ali um desenvolvimento, né, da questão de elas aprender a habilidade de segurar, mas uma vez que eles também aprendem, às vezes eles seguram demais. E um dos motivos do segurar demais, segundo algumas pesquisas que eu li aqui na internet, com, assim, escala grande de crianças no TEA, diz que daqui a pouco essa insegurança ou essa aversão vai fazer eles prenderem mais. Então, aí vai dar o efeito rebote. Vai ser o contrário de ser positivo. Deixa eu complementar um momento aqui, tudo que a Dani está falando, porque eu não falei no início da live. Eu estou falando aqui umas 3 vezes essa palavra, que é um pouco técnica, mas é importante a gente saber que faz parte aí do desenvolvimento que a gente falou hoje, né, Dani? O esfíncter. O que é? Eu estou aqui com o note aberto, então eu vou passar para vocês aqui. Então, essa palavra vem da origem grega, que significa segurar firme aquilo que aperta. É um substantivo, né? É uma estrutura, o esfíncter muscular contrátil, formada por fibras circulares, concêntricas e lisas, de controle involuntário com formato de anel, responsável por controlar o grau de extensão de algum orifício, de abrir ou fechar ele. Ou seja, o desenvolvimento dele, a percepção dele é fundamental tanto para o xixi, que a gente tem esse trabalho, é tão natural para a gente, mas
é algo que a gente precisa ter. Tanto que tem pessoas com problemas, às vezes, de saúde, por questões medicamentosas, ou seja lá o que for, às vezes tem a questão também da incontinência, né, Dani? E no caso do TEA, muitas vezes as questões sensoriais podem estar trazendo dificuldade no desenvolvimento dos esfíncteres. Aí a gente tem esfíncteres no corpo humano em várias partes, mas aqui o que interessa pra gente seria, no caso aqui, o esfíncter anal, né? Então esse músculo fica situado no aparelho digestivo e possibilita a defecação, né? Como é que funciona esse mecanismo, né? Quando vem as fezes ali para o amplo retal, a gente sente aquela necessidade, né? Isso é uma coisa muito orgânica e natural para nós típicos. Às vezes não tem, isso aí é muito complexo. Então, nesse momento aí, esses músculos vão ter que ficar relaxados. E nesse mesmo instante, o interno relaxa e o externo vai agir por reflexo de contrair e colocar para fora. Então, tem toda uma questão aí da criança também compreender como é que é essa ação de fazer a força. Que nem a minha filha Alice, que tem dispraxia, ela teve muita dificuldade no cocô por causa disso. Porque ela não conseguia fazer essa força, que é uma força diferente, tá? Para a parte do canal da urina, né? Da uretra ali, tanto do menino como da menina, como para a questão anal. Então, isso é uma pré-habilidade e isso tem que ser, assim, detalhadamente investigado, percebido. E também a gente não pode passar ali do ponto na questão que a Dani, então, falou, por isso que eu linkei agora aqui nesse tema, de daqui a pouco também a criança começar a aprender muito. Então, vejo que é muito complexo, né? Parece algo tão natural a gente ir aos pés e fazer xixi. Mas, na verdade, se é complicado para as crianças típicas, pense no autista, que tem dificuldade de expressar sentimentos, de perceber seu corpo, de saber o que estão sentindo, né? É muito, muito complexo. Então, tem que ser assim, trabalhado valendo. A paciência tem que aí predominar demais, porque a gente tem que ter toda essa empatia de entender ali o que eles estão fazendo, escapando, estão lá sentados fazendo e não viram. Não é por mal, pessoal, é porque eles não têm, né, esse controle todo. Isso aí é uma habilidade muito além, assim, a se desenvolver e de amadurecimento. E o amadurecimento também dos nossos filhos no TEA vem em outros marcos. Então, o desfraude também vai ser assim. É outro que demora mesmo. Paciência é o nosso sobrenome. Para vocês entenderem, né? Só para dar uma complementadinha. Então, ali, né? As causas da incontinência eu falei para vocês, né? As infecções urinárias podem dar, né? Efeitos colaterais de medicamentos, constipação intestinal também vai atrapalhar na questão do xixi. Fraqueza dos músculos, que eu acabei de falar do caso da Alicinha. Obstrução, né? Por aumento de alguma coisa, doença que afeta nervos ou músculos. Então, tem várias questões aí que são muito familiares dentro do TEA e das comorbidades. Muitos. Então, era só para dar uma reportada na complexidade disso. Sim. E agora, vamos lá. Mais uma coisa aqui nas medidas a tomar, que, Dani, acho que tu pode falar, é o quadro de recompensa, também é legal, né, amiga? Muito, muito. Também vai estar lá, esse quadro de recompensa também vou colocar lá no canal para vocês baixarem, tá? Para menino e para menina. Quadro de recompensa, pessoal, ele é legal depois para manutenção dessa habilidade aí que a criança desenvolveu, para ela se manter motivada, continuar no esquema de fazer xixi e cocô no vaso. Uma vez que a gente fez aquela festa várias vezes, a gente não vai passar para todo sempre, toda vez, uhul, xixi. Então, depois a tendência é a gente desvanecendo, né? E isso se tornar natural. Mas você sabe que as nossas crianças no TEA, muitas vezes, facilmente desmotivam e facilmente deixam de fazer alguma habilidade por isso. Então, aí, esse quadro de rotina vai ser legal, porque daí, fez o xixi, eu não fiz tanta festa, não vai ter nada de chocolate, mas vai uma estrelinha pro quadro de xixi no vaso. Quando tu tiver essa estrelinha, nós vamos ir lá no playground que tu gosta, nós vamos fazer, sei lá o quê, tu vai olhar o tablet meia hora, sabe, pessoal? Então tem que ter aí uma motivação, muitas vezes aí mais tempo, não é só no início do processo, faz parte do desenvolvimento atípico, muitas vezes. E lembrando que cada vez que a criança for, você pega uma cartinha mostrando ali que uma rotina, né? Uma carta visual de rotina, entrega para ela, ensina ela, entrega para ela entrega para você. E aí fala, toda vez que você for para o banheiro, ela vai entender. Isso vai ajudar até as crianças não verbais, que a gente vai falar depois.
Mas tudo isso tá aí para ajudar, quadro de rotina, pista visual, isso aí tudo ajuda muito. Aí vamos falar agora de como, quando acontecer os escapes, tá? Quando acontecer da criança fazer o xixi, o cocô lá na sala, né? Em qualquer lugar, na casa do vovô, da titia, tudo lá, você não pode dar atenção também a isso, nem que for uma atenção negativa. Nossas crianças, elas gostam de atenção, mesmo que for negativa. Elas adoram, elas falam, nossa, olha, a mãe parou tudo que estava fazendo para me dar uma bronca. Então, olha aí o que você... Ela é engraçada quando ela falou, não, faz xixi no meu tapete. Pronto, pessoal. A criança vai tender a fazer xixi no tapete de novo só para ouvir aquela voz bacana que vocês fizeram. Vão por mim. A gente tem que ser nessa hora, como é que a gente fala da cara de paisagem, assim, ó, meu, nada de bronca, de tendel, tem que engolir seco ali aquele xixi que escapou, o cocô que foi na cueca. Pega a criança e fica quietinha. Pega ela pela mão, leva lá no banheiro. Você pode até colocar ela sentadinha um pouquinho. Você sabe que não vai sair mais nada, porque ela já fez tudo lá na sala. Mas coloca ela sentadinha, não fala nada. Então, bom, a mamãe vai limpar você agora. E limpa, lava a mão, tudo, numa boa, assim, sem dar atenção nem negativa, nem positiva, neutra. Não muda o tom da voz, não faça muito contato visual nessa hora. Sentar na frente dela, vai, você não fez, não faça isso. Tudo normal, limpa a criança, vida que segue, né? Porque é isso aí que funciona. Aliás, antes da vida seguir, meus amigos, aí vem uma coisa que super funcionou aqui com a Alicinha. Detalhe, a criança fez o xixi, escapou, eu fiz cara de paisagem, não reforcei, vida que segue. Depois, queridinho, de tu ajudar a organizar esse processo aí. Porque a criança tem que entender que fazer escapes vai dar muito mais trabalho do que ir para o vaso, mas não de forma aversiva. Nessa ida no salto, como a gente diz, na calma, a gente pega a criança, pega o pano para limpar o chão, pega a mãozinha junto da criança com o rodo lá, limpa, pega junto com a criança a roupa xixi, já trabalha a VD, leva a roupa suja para a máquina de lavar, pega o cocô, joga dentro do quarto, faz a criança participar do processo que ela vai começar a linkar e pensar. A Alicinha foi assim, bah, isso aqui é o maior saco. Quando eu fizer aqui, eu não me livro tão cedo da minha mãe, eu tenho que fazer toda essa demanda. Se eu fizer no vaso, é só me limpar, lavar as mãos e tô indo brincar. Então, isso aí também é super importante. Mas é desse jeito ali, conversando, dizer, olha, escapou o xixi, tudo bem, vamos limpar, mas agora a gente vai ter que trocar toda a roupa. Outra coisa, se é no verão, às vezes, né, a criança perceber que ela vai ter que ir lá para um chuveirinho ali, frio, lavar, vão me achar meio torturadora, mas é verdade, super ajuda. O processo tem que dar mais trabalho de fazer na roupa. Sim, sim. Tudo tem que ser mais trabalhoso. Então, a gente vai trabalhando esse psicológico da criança. E aí, para finalizar, mais ou menos, a gente tem mais umas questões para falar no final, mas eu acho que o que fica mais claro é que a gente vai ter que criar essa rotina, né? A gente já tem que estar com a paciência e absorver tudo isso que a gente estava falando aqui. E a nossa criança autista, ela precisa disso. Repetição, repetição, repetição. Muito. Sem a gente desistir, porque senão não funciona. E é tudo um tijolinho todo dia. E aí a gente consegue. Por isso aqui também nós temos um papel fundamental. A gente tem que ter paciência. Senão, se a gente surtar no meio do caminho, acaba tudo que a gente construiu, né? Não adianta. Paciência e persistência, exatamente. Bom, pessoal, agora a gente falou então tudo de tudo que a gente vai fazer no processo do desfraude. Agora vamos falar de coisas específicas do TEA que diferenciam aí o desfraude típico. Então, vamos começar na questão da comunicação. Por exemplo, vou trazer algumas coisas aqui para vocês das nossas experiências. A Alice, quando eu consegui que ela fizesse o primeiro xixi no vaso, aí foi indo, escapava comecei a levar de 20 em 20 minutos no banheiro, controlar os líquidos, às vezes comecei a perceber a criança se apertando, corria mais rápido para o banheiro, faz a festa quando saiu o xixi ali, quando não saiu ali, limpa, continua. Mas aí, de um tempo, comecei a perceber que veio esse amadurecimento dela segurar o xixi mais tempo, então ali a cada 1h30, 2 horas. Mas, pessoal, embora a Alice já era verbal, ela já falava bastante, já se comunicava em algumas coisas funcionavam, ela não tinha aprendizagem ainda de pedir para ir ao banheiro, que isso é uma nova demanda da criança.
Assim como a gente ensinou ela a pedir um jogo, a pedir para tomar água, a pedir para brincar, dizer que não quer, a gente tem que ensinar a pedir para fazer xixi. Então, se a gente ainda não conseguiu isso, se a criança é verbal, tem maneiras ali de trabalhar. No caso da Licinha, funcionou super bem um app de tablet, que se chama Baby Bass, usando o banheiro, onde a criança ali come, tomava o suco, e daí a criança falava a frasezinha modelada já para ela. Quero ir ao banheiro, quero fazer xixi. E aí ali o joguinho vai explicando os passos. E aquilo ali a gente brincou um tempo com aquele joguinho com ela, e ela depois começou a formar a frase de dizer quero xixi. E isso foi muito legal, mas ela já estava desfraldada, foi meses depois a questão de pedir. Então tem que estar esperto. Da Alice também tinha mais escape na escola do que em casa, que a escola não estava tomando 100% cuidado de levar ela no banheiro. E ela ainda não tinha condições de fazer o pedido verbal. Dito isso, no caso da criança já que fala, já é complicado. Aí, então, a criança não verbal. Quer falar, Dani, sobre como é que a gente faz? Bom, a criança não verbal, a gente já começa a usar a pista visual. Na época que eu tirei a fralda do Rafael, ele ainda não falava, né? Não falava nada ainda. Então, foi o que a gente usou. Quadro de rotina, pista visual e musiquinha. Ele gostava muito do Daniel Tigre e foi o que ajudou. Tem um desenho do Daniel Tigre, especificamente, que fala de rotina para desfraldar, para ir usar o banheiro. E a criança não verbal, aí você acha uma porção de coisas. Os PECs estão aí para ajudar. Mas o importante é trazer esse conceito da criança entregar para você, para ela tá pedindo para você. E ela vai generalizar. Ela vai usar esse PECs na escola, na terapia e em casa. Não tem problema que ela não fala. Isso daí vai ajudar muito, muito, muito. Vai ajudar a estimular a fala. Sim, ajuda. Tem gente que fala que o PECs é ruim. Trabalho, o PECs vai ficar fácil se tem um terapeuta. Né? Mas se vocês não têm, pessoal, não tem problema. A gente pega na internet, ou aliás, agora vai pegar com a Dani o Drive, imprime as historinhas sociais. O pessoal pode plastificar, passar durex, fazer um chaveirinho com essas demandas simples, onde eu já tenho lá que eu quero água, quero dormir, com as imagenzinhas, a gente vai ensinando. Toda vez que a gente fez aquilo com a criança, tu mesma faz todo o teatro, pessoal. Então, por exemplo, eu tô cuidando que eu vou levar a criança no banheiro. Aí tu pega aquele cartãozinho que tá sempre no mesmo lugar, ou no bolso da criança, ou em cima da estante, em todo lugar. ou um muralzinho na parede, entrego na mão da criança, pego a mão da criança e entrego para mim e digo, eu quero ir no banheiro. Aí eu mesma falo, quer fazer xixi, quer ir no banheiro? Vamos! Leva no banheiro. Não saiu nada, não faz mal. Não deu xixi, vamos voltar. Então depois a gente vem. Saiu xixi, que legal, reforço, parabéns. E aí a gente faz esse teatrinho aí de põe aqui, põe ali, até que a criança vai conseguir sozinha uma hora pegar o cartão e te entregar. Isso é muito importante e é possível fazer. Esse cartão a gente tem que levar para todo lugar, não vai deixar em casa também. Para a criança, o chaveirinho é ótimo. Que a criança tem que adquirir essa questão das demandas, mais ali 2, 3 cartõezinhos com as coisas mais básicas que a criança quer, a gente vai dando essa comunicação e ensinando para ela, né, como é bom ali se comunicar e vai estimular a fala também, não tenha preconceito quanto a isso. Também vai ter outra questão, daqui a pouco a criança, é importante pedir, porque se ela não está em casa, está num local onde ela nem sabe onde é o banheiro, ela vai ter que te pedir. Mas daqui a pouco também a criança tem um motor legal. Não é que nem a minha maternidade, é o caso lá do Rafa. Já vou trabalhar com ele toda a VD dele conseguir ele mesmo levantar a tampa do vaso e ir lá fazer xixi. Ótimo, perfeito. Mas muitas vezes, se a criança tem um autismo mais severo ou tem uma comorbidade assim, ela vai precisar desse suporte. Lembrando que se ela tiver esse suporte, a gente vai tentar não estar na correria para fazer junto com a criança, porque repetição e consistência é o que nos leva. É o que então, a gente vai colocar uma roupa mais fácil para ela, não vai lá botar uma calça de botão e zíper, mas a gente vai colocar a mãozinha dela junto para baixar a calça. A gente tem que ir trabalhando tudo, o pessoal construir, que na verdade a consolidação dessa autonomia, desse marco aí do desfraude, assim, o 100% é uma autonomia, meu Deus, sucesso. E pode levar muitos anos para acontecer, sim, pode, mas o importante é a gente ir
respeitando as especificidades, as necessidades da criança, adaptando e avançando, né, gradativamente. Sim, porque depois vão vir outras, né, demandas. Então a gente tem que trabalhar essa primeiro, que é a mais difícil. Na verdade, eu penso que essa seja dos AVDs, quando você vai introduzir para a criança, essa é a mais difícil. As outras são mais leves, se você for analisar bem. Aí agora tem as questões sensoriais também, né, amiga, que a gente não falou. Isso, vamos ter que pincelar rapidinho para nós conseguir ler os comentários da galera, que até perdoem, pessoal, que eu ainda não li, mas eu já vou chegar aí. Então, assim, passando meio batido no sensorial, tendo em vista que vocês assistiram a nossa live de sensorial, se não viram, lá no canal da Dani, no Tem Família tem, ela manda o link para vocês no direct, chamem ela ou vão direto lá, que vocês acham a playlist lá de lives nossas. Então, assim, as questões sensoriais, criança que é hipo, né, responsiva ali no sentido tátil, não se sente molhada, pode acontecer, não é uma culpa da criança, então a gente tem que estar trabalhando, estar mais atento ali com ela, tem que ter adaptação, pessoal, cada realidade, cada autismo é único. Outros comportamentos, chamar a atenção da família, às vezes a criança já está desfraldada, ela volta a fazer xixi e cocô porque está acontecendo alguma coisa na quebra da rotina dela, ela está desregulada, ela está com sono, os pais estão brigando em casa, aconteceu algum episódio de alguma coisa estranha, pode acontecer. Não é por isso que nós vamos também voltar lá para a fralda, isso aí faz parte do desenvolvimento adulto. Vamos ter muitos desses momentos, tanto que eu recebi muito direct, a Dani também, de mães contando isso, que já desfraldaram, mas que continuam tendo muitas dificuldades, né? Então, a gente tem que ir persistindo e ir revisando tudo isso que nós falamos lá no começo da live, né? Então, quebra de rotina, desregulação, falta de atenção, tudo isso também, regressões, às vezes a criança também lá tá tomando umas medicações, ela fica totalmente, né, diferente, fica doente, tomando um monte de antibiótico, pode acontecer muitas coisas aí. Então, assim, não desanimem, isso faz parte, pessoal, a gente super entende. Nossas crianças não desfraldarem, tudo ficou lindamente, nunca mais teve escape, não é assim. Acontece. Outra coisa, né, fralda noturna, falei lá, quando a criança já tem aquele desenvolvimento do esfíncter, tem a questão noturna, é bem mais difícil tu conter a urina dormindo. Eu vou falar agora uma baita besteira, vocês vão dar risada. Mas não tem aquele ditado do mais fácil que peidar dormindo, não é verdade? Quando a gente está dormindo, a gente não tem uma percepção assim tão grande, né, dos músculos do corpo, a gente está relaxando, a gente está dormindo. Então é super normal acontecer o escape noturno, esse processo demora mesmo. Não desistam por isso, não vão vacilar de deixar a criança lá se ver com fralda, né? Não temam também preconceito, vergonha, tô nos lugares, aconteceu, fez xixi na rua. Não, pessoal. Nossas crianças, elas têm uma deficiência, elas são autistas, elas têm dificuldades, isso acontece, a gente vai limpar, quem não olhou, não gostou, o problema é deles. Vocês estão nesse ponto, não voltem atrás. Claro que ali na primeira semana, 2 semanas do desfraude, de repente evita muito o programa na rua para ficar um tempo dentro de casa ali focado, de preferência nas férias também, né, Dani? Mas também vai ter que ser cuidado. Então, depois que eu desfraudei a Alice, eu ia muito no shopping center, em outros lugares, levar ela no banheiro, para tirar a rigidez de que xixi era só em casa, porque ela começou a fazer a questão da continência, de segurar em outros ambientes. Tem tudo isso, pessoal, mas eles nos surpreendem, eles vão amadurecendo. Cocô, então, pessoal, vai longe, cocô. A Alicinha passou por um processo que eu vou falar para vocês que pode ajudar, onde ela fazia cocô correndo. Vocês acreditam que era a maneira que ela reagia no corpo dela? Quando ela sentia que vinha as dores no abdômen, ela, em vez de conseguir parar para fazer cocô, ela se desesperava e corria. E quando eu tentei segurar ela de correr, ela começou a trancar o cocô, então era pior. Então teve um tempo em que ela fazia cocô correndo, isso desde a época da fralda, fazia cocô na fralda, ela pequenininha correndo. Depois eu tive que ir acalmando aquela angústia dela ali, trabalhando, dizendo, tá tudo bem, mamãe tá aqui, fazer massagem na barriga, você tá fazendo cocô. Depois que eu consegui que ela relaxasse um pouco para fazer cocô, ela começou, pessoal, a fazer no banho, na rotina noturna em casa. Então, como eu botava uma banheirinha com água e tal, quando eu via, pum, ali ela relaxava e fazia. Não faz mal. Já evoluímos, não estava mais fazendo cocô na calça,
já estamos no banheiro, então eu pegava o saquinho plástico, fazia ela pegar comigo, levar para dentro do vaso, dar tchau pro cocô e dizia, filha, tu fez cocô, que legal, que bom, mas o cocô é no... Aí eu mesma dizia no vaso, daí ela completava vaso, isso, é no vaso, muito bem. E aí foi indo, mais uns 2 meses, mas eu já estava feliz de fazer no banho. E aí depois que veio pro vaso. Então, assim, acontece essas coisas, gente. A nossa maternidade é assim, é difícil para eles. Então, assim, não se descabelem, não pensem que o processo de vocês talvez está dando errado se isso tudo acontecer. Porque é um processo longo, super longo, né, Dani? Sim, muito. Pode a gente tentar uma primeira vez não dá certo, igual eu tentei. Nem sabia do autismo ainda direito, já estava querendo desfraldar. Então, depois, quando era para desfraldar, né? A gente tentou, eu fiquei em casa, eu estava em casa já, e foi rápido até, pensando. Mas é porque essa preparação teve antes. Mas eu fiquei o ano inteiro trabalhando isso de um ano para o outro. Como todas as habilidades, isso aí também. No primeiro ano foi desastroso. Ela tinha 2 anos e eu, vou desfraldar. Nossa, eu preciso vencer o autismo e vou desfraldar. Que mancada, pessoal. A menina fazia xixi, nem sentia que estava fazendo xixi nas pernas. O Rafael passava xixi. Ela não prestava atenção em mim, não entendia, tanto fazia reforço, ela nem sabia o que era sentir um reforço positivo ou não. Aí outra coisa, quando ela começou a se ligar do que ela estava fazendo, e ela percebia pela minha entonação de voz, que eu estava despreparada para estar fazendo aquilo que eu e a Dani falamos antes, ela, inclusive, nessa época, quando ela fazia xixi na roupa e escapar, ela ia reto assim para a parede, para bater a cabecinha dela na parede, como se culpabilizando por aquilo que ela tinha feito, pela frustração. Que imagina o déficit comunicativo que ela tinha. Imagina tudo que eu estava colocando ali no colo dela naquela hora. E ela não tinha condições disso. Dani, 22 segundos para cair a live. Não consegui ler comentário nenhum. Hoje não deu. Eu posso abrir 5 minutos da nova para vocês escreverem só perguntas. Então, se vocês preferirem, vai cair 9 segundos eu abro, porque a princípio